Olá, olá! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Like Libras, um podcast de baixo orçamento, mas de muito conteúdo, para você, papai, e você, mamãe, começar a perceber e entender os benefícios que o seu filho pode ter por aprender Libras desde cedo. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida e amada Procris, que é a nossa especialista no assunto. Olá, Procris! Olá, olá! Como é que vocês estão? Estão bem? Com certeza estão, porque hoje vai ter bastante conteúdo que eles vão gostar bastante, né? Mas antes da gente começar, fala um pouquinho de você, Procris. Se apresenta aí para nós, conta a sua história e fala um pouquinho também, se quiser, como é que você começou na Libras, quando despertou seu interesse, como é que foi para você chegar até aqui. Ah, legal! Então, vou começar me apresentando. Eu me chamo Crislane, né? Para quem não conhece meu nome. Então, eu me chamo Crislane, eu sou instrutora, interlocutora de Libras. Eu ajudo crianças de 7 a 13 anos a aprenderem Libras, do zero à comunicação sem sair de casa. E o meu primeiro contato com a Libras, eu acredito que é bem parecido com até alguns, que a primeira vez que eu tive esse contato foi com o alfabeto manual, assim, no ônibus, né, aqueles folhetozinhos e tal, e também nos livros da escola, quando eu era criança, sempre tinha aqueles alfabetos manuais, mas assim, nunca me aprofundei quando eu era criança, mas eu achava muito legal, queria aprender como é que fazia aqueles gestos lá, mas só foi realmente em 2018 que eu comecei a ter contato com surdos, que por sinal foi eles que me ajudaram a aprender Libras. Então ali era uma comunicação que tinha entre eu e eles, assim, eles me ensinavam em sinais, a gente conversava, era meio bruto ali, mas deu certo, né? Mas só em 2020 que eu vim aprender sobre Libras, Libras de verdade, sobre a língua, a estrutura gramatical. Eu vim entender melhor em 2020. E daqui para lá, acho que a gente nunca para de estudar, né? Principalmente a gente que está ensinando uma língua diferente, a gente está sempre se atualizando, se modernizando para estar absorvendo para poder ensinar para os outros. É isso aí, é isso aí. Para quem não sabe, a Procris, ela ensina crianças de 7 a 13 anos a aprenderem Libras do zero à comunicação sem sair de casa, através do seu curso online que chama Libras Kids, e também dá aulas particulares para adultos, tanto no contexto geral de Libras, como também em alguns nichos, como de terapia e até mesmo para instrutores de autoescola. Mas esse podcast aqui tem um foco específico de conversar com os papais e as mamães, para que eles possam ver os benefícios que a criança desde cedo tem por aprender Libras, né? Esse que é o foco, né, Profício? É verdade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão aprender hoje e vai abrir muito a mente, né? Às vezes a pessoa não sabe que existe a língua, mas não entende o que está por trás de aprender sobre Libras. E realmente é o que a gente vai falar hoje aqui nessa conversa boa. Isso mesmo. Hoje o tema do nosso podcast vai ser Libras e sua história. Vamos falar um pouquinho também sobre a cultura surda e sobre inclusão, que tudo, na verdade, está num grande pacote. Ainda existe muito preconceito, alguns conceitos errados sobre o que é Libras, e será esse o nosso tema de hoje. Inclusive, a gente já começa aqui, né, Procris, como a gente chama, um bate-bola, né? A gente vai falar 5 coisas que Libras é e 5 coisas que Libras não é. Ué, E nisso aí vocês já vão ver uma diferença muito grande daquilo que a maioria pensa que é Libras para o que realmente é. Não é isso, Pro? verdade, verdade. Tem muitos conceitos, muitos mitos que a gente vai conseguir responder essas dúvidas hoje e vai ajudar muito a você que está começando a aprender Libras, quer que seu filho aprenda Libras. É muito bom você entender o que é, o que não é, para deixar mais claro, né? É verdade. Primeira coisa, Procris, Libras é um idioma? É um idioma. Porque, assim, o que que é um idioma? O idioma é a língua
própria de um povo, de uma nação, né? Então, a Libras, ela é isso. A Libras é essa língua. A língua, ele é esse sistema de comunicação, né, humana que é composto aí por sinais, por sons, palavras, regras gramaticais. E a Libras, ela tem isso. Pode ser, né? A língua, ela pode ser verbal, de forma verbal, utilizada de forma verbal, escrito, visualmente, como é o caso da Libras. Então, a Libras realmente é uma língua. E a língua, ela é usada no dia a dia de uma comunidade. A Libras é usada no dia a dia da comunidade surda. Então, de cara, a gente já consegue entender, principalmente, que a Libras é um idioma, assim como o português, como o espanhol, como o francês. É uma língua, tem toda uma estrutura de uma língua. É verdade, tá vendo? Então, só aí, ó, já foram duas coisas que a Libras realmente é. Ela é um idioma e ela é uma língua, né? É muito importante entender isso, que ela tem a sua gramática própria, como o Cris explicou. E muita gente não sabe isso, tá? Muita gente acha que são só alguns gestos que são feitos e os outros entendem, né? Como código Morse e outras formas de comunicação por sinais que existem por aí, né? Mas que não é como a Libras. Libras, de fato, é um idioma com toda a sua estrutura, né? Muito bem, Procris. Procris, tem uma pergunta que parece que é óbvia, mas talvez não seja tanto. Libras, ela é brasileira? Ela é brasileira. Observe na sigla Libras. Li é Libras, BRA é brasileira e S de sinais. Então, o próprio nome já diz Língua Brasileira de Sinais. Mas assim também como o português, ela também tem regionalismo. Hum? Por exemplo, aqui no Brasil, aqui no português, né, a gente tem várias palavras, são palavras diferentes e têm mais o mesmo sentido. Um bom exemplo é a macaxeira. Aqui na Bahia, a gente fala mais aipim. Mas tem outras regiões do Brasil que é mandioca, que é macaxeira e tem o aipim. Mas, na verdade, não estamos falando da mesma coisa que o aipim? Pois é, que para mim já é aipim. Então, na Libras também acontece isso. Ó, um sinal mesmo, um bom exemplo disso é o sinal de bom dia. Tem alguns lugares que utilizam esse sinal aqui de bom dia. Olha só. Bom dia. É até o sinal aqui na Bahia que nós utilizamos bastante, que é o bom dia, ó. Bom dia. Já em outras regiões, tem esse bom dia aqui, ó. Bom dia. Coloca o D aqui saindo da têmpora. Isso, dia. Bom dia. E tem outros lugares que utiliza bom, D-I-A. Faz rapidinho, ó. Dia. Bom dia. Isso aí. Então, observe, são vários bom dias, vários sinais, mas representando o mesmo significado. Então, no Brasil, no português, existe o regionalismo, aqui também na Libras existe, né? Então, mas isso torna ela brasileira. É realmente aqui do Brasil a língua brasileira de sinais. Olha só que interessante, né? Tem o famoso caso também da tangerina, né? Que em alguns lugares é chamado de bergamota, né? Pois é. E para você que está acompanhando a gente até agora, olha aí, ó. Quando você vê um surdo na rua, você já pode desejar um bom dia para ele, tá vendo? A Bom Procris dia. ensinou para vocês aí três formas de bom dia na Libras. Então, por isso que a gente falou assim, que essa pergunta parecia óbvia, mas não é, tá, gente? Porque muita gente acha que Libras engloba todas as línguas de sinais do mundo e que em qualquer lugar do mundo que a pessoa chegar, encontrar um surdo, ela vai usar Libras e vai conseguir se comunicar. Não é um caso. A Libras é a língua de sinais brasileira, como a Procris explicou muito bem, né? Eu entendi direito, Procris? Eu falei bobagem? Entendeu? E olha só que interessante, pelo fato dela ter o regionalismo, muita gente acha que é difícil, porque acha, por exemplo, olha, aqui na Bahia eu utilizo esse bom dia, mas se eu for em outro lugar eu não vou entender, eu vou me atrapalhar. Gente,
Cada lugar vai ter talvez um regionalismo, um modo como fazer o sinal, mas isso não impede de você aprender Libras, porque você vai se adaptar ali. Qual é o sinal que é mais utilizado naquela região? Então, você vai utilizar o sinal que é mais utilizado ali com os surdos, aquela comunidade surda daquela região. Então, você vai aprender o que você utiliza frequentemente, mas não vai fechar sua mente e achar que, eu só vou aprender esse bom dia aqui. Não, você pode aprender vários, ver as variações, e isso é muito importante para você que está aprendendo. Olha só, tá vendo? Então, pode-se comparar o regionalismo da Libras com a questão dos sotaques do português, né? É verdade. Ou de algumas, ou de algumas palavras que só existem em alguns locais, né? Por exemplo, nós moramos em uma cidade, né, que o pessoal usa costumeiramente uma palavra que é arrinado, né? E arrinado se aplica a um monte de coisas e a gente nem sequer conhecia essa palavra, né? Mas com a convivência com a comunidade, a gente entendeu o que significava e hoje até a gente não mora mais nessa cidade e ainda usa o Ainda arrinado. uso mais nada. Então é a mesma coisa, né? No geral, você consegue com a Libras se comunicar, né, com qualquer surdo no Brasil que também conheça a Libras. Mas vou ter alguns regionalismos que você vai aprender na medida que tem contato com a comunidade, né? Verdade. A Pois ideia é. é o contato mesmo, né? Libras Pro Cris, ela é também um idioma visual? Um idioma visual, muito visual. Por exemplo, vou usar o exemplo do português. O português, a modalidade da língua é oral auditiva. Então, oral, nós captamos aqui, né, no ouvido e soletramos, falamos, oralizamos, né? O caso do português. Na Libras, a modalidade da Libras é visual espacial. Então, é como se os olhos, ele fosse o ouvido. Aqui ele capta, né? Aquela sinalização aqui, e aqui a gente reproduz. A gente utiliza esse espaço aqui para poder se comunicar. Eu falo muito para os meus alunos assim, olha, aqui é uma televisão. Então, aqui você vai passar aqui as informações, esse espaço aqui, é como se fosse essa televisão. Então, a diferença é essa. Por ela ser uma língua visual espacial, a modalidade é diferente. Você tem que realmente se adaptar. Mas é um exercício, é um treinamento. Você que está querendo aprender Libras, quer que seu filho aprenda Libras, a ideia é reforçar essa parte visual da Libras. Pega essa dica que lá no final do nosso programa de hoje, a Procris ainda vai dar uma explicada melhor sobre esse assunto e vai ser assim uma primeira dica para você começar, por assim dizer, a se destravar na Libras. E você pequena que está aí vendo agora com seu papai, com a sua mamãe, fica ligado que essa dica vai ser muito legal, tá certo? E a quinta coisa que a Libras é, Procris, Libras também é dignidade? Ela é dignidade. Porque a Libras, ela é a língua natural dos surdos. Imagine você ter uma língua e você não poder utilizar ela. Talvez você nem imagina, porque hoje você utiliza o português, hoje utilizamos a língua, a Libras, com liberdade, mas nunca foi sempre assim. Já teve uma época que a Libras, por exemplo, ela foi proibida. Então, para eles, hoje, a Libra ser reconhecida, poder usar de forma liberal, realmente traz essa independência, traz essa identidade para eles, essa dignidade. Então, sem dúvidas, você ter uma língua e poder usar, poder que outras pessoas também aprendam essa língua, é fantástico, é realmente uma vitória para eles. É verdade. E é importante a gente entender também que, assim, ó, nem todo surdo sabe Libras. É verdade. Essa é uma informação importante. Um bom ponto, é verdade, porque vai depender muito do suporte educacional que esse surdo ele teve, né, quando criança. Então, vai ter surdos que ele não sabe Libras. Então, às vezes, aprender aqueles sinais caseiros com a família para se comunicar com aquela comunidade ali, mas às vezes não tem esse suporte, não chega a aprender Libras, vai para uma escola,
o acesso não é muito fácil. Então, muitos surdos não sabem. E aí, muitas vezes, aprender a oralizar, a fazer a leitura labial, a usar aquelas mímicas, né? Aqueles sinais caseiros. Mas é muito importante que eles aprendam a língua natural deles. Porque, por exemplo, a gente mora aqui no interior. Então, quando você aprende um sinal, uma língua ali, uma linguagem ali caseira, o que que acontece? Quando o surdo ele sai, vai para a capital, vai para outros lugares aqui do Brasil, ele fica bloqueado, porque ele não sabe Libras. Então é digno que ele aprenda a língua dele, que ele tem esse direito de aprender a língua natural dele, assim como nós tivemos, né? Aprendemos o português. Então é importante que ele aprenda também. Isso vai trazer essa dignidade para o surdo. É. Principalmente hoje, que já existem muitas leis que conferem esses direitos de inclusão e de acessibilidade aos surdos, né? Hoje os surdos que ele sabe Libras, ele consegue utilizar, por exemplo, bancos, né? Ele consegue utilizar órgãos públicos, né? Que na maioria, pelo menos por lei, já devem ter funcionários capacitados para poderem se comunicar com os surdos por meio de Libras, né? Então, isso confere, de fato, maior independência e dignidade ao surdo, né? E o surdo que não sabe, ele passa mais dificuldades em função disso, né? Então, é até uma questão importante de salientar aí, se você que está assistindo conhece algum surdo, tem algum surdo na família, né? Que ainda não teve oportunidade de aprender Libras, seria importante procurar para dar ele essa oportunidade, que vai permitir não só ele ter essa acessibilidade, como também ele se expressar de maneira profunda, né? E confere a ele toda essa dignidade. Mas também tem 5 coisas que a Libras não é. E vamos começar pela primeira, que muitos confundem. Libras é uma linguagem, Procris? Não é uma linguagem. Por que que Libras não é uma linguagem? A linguagem, ela abrange todas as formas de comunicação. Todas as formas, ela pode ser verbal, ela pode ser não verbal. Por exemplo, códigos e siglas, por exemplo, é uma linguagem. Tem determinadas profissões que eles utilizam determinadas linguagens, determinadas siglas. E aquelas pessoas que estão ali naquele convívio, elas conseguem se comunicar através daquela linguagem, daquelas siglas, daqueles códigos. E também existe a linguagem não verbal. Se, por exemplo, eu fizer assim com você, o que que você entende? Tá tudo certo, tá É, beleza, é. certo? Ou que você até está me perguntando, né? Você está bem? Você tá bem? Né? Tá tudo certo? Então, isso é uma linguagem. A linguagem ela é mais ampla, diferente do como a gente viu que Libras ela é o idioma, é uma língua própria daquela nação. Então, às vezes as pessoas confundem muito. Ah, é uma linguagem. Gente, ela era considerada talvez uma linguagem antes de ela ser oficial. Hoje é preciso respeitar que a Libras ela é uma língua reconhecida por lei. A gente vai falar mais sobre isso aí durante essa conversa, tá bom? É verdade, é verdade. E você fala nessa questão de linguagem aí, né? Deu para entender que a linguagem, no geral, também ela não tem uma estrutura, como você falou, né? Que a língua tem uma estrutura gramatical, tudo certinho. Você falando me lembrou um pouquinho aquela linguagem que os militares usam, os seguranças, né? Quando estão falando no rádio, tipo QSL, QRU, 32, né? Aquela coisa, né? E, e também o famoso jargão jurídico, né? Às vezes a gente vê um advogado conversando com outro e parece que é outra coisa, né? Que É não é outra mais coisa. português, né? A É gente uma não linguagem entende que só aquela pertence linguagem. àquele meio, né? Exatamente. A gente não entende aquela linguagem. Só eles que estão ali, que já, né, já se familiarizaram, já sabem o que significa cada coisa. E a gente não entende aquela linguagem. Mas Libras não é isso. A Libras, ela é realmente uma língua. Tem toda, como você falou, aí tem toda uma estrutura gramatical, uma gramática, é diferente. Não é linguagem, tá? Não é linguagem. Legal. Até numa pesquisa que a gente fez, né? Outras formas de linguagem que são citadas, por exemplo, linguagem visual, né?
jornais, revistas, mapas, são formas de linguagem. Eles comunicam como você chegar de um local para o outro, né? Uhum. Então, são forma de linguagem. Eu fiquei até impressionado que falou também sobre a linguagem musical e a linguagem cinematográfica, e é verdade, né? A música comunica bastante, e vídeos e filmes, né? Como que a gente está até fazendo aqui agora, um vídeo, ele também é uma linguagem que comunica bastante, né? Mas ele não é uma língua com estrutura, tudo certinho nesse quesito, né? É, exatamente. Então Diferente. dá para dizer que talvez a linguagem seria as formas de expressar uma língua, né? Ou de expressar a comunicação. Qualquer forma que você expressa a comunicação seria uma linguagem. E a língua é aquela estrutura que vai fazer com que você se comunique da maneira correta. Não é isso? Isso mesmo. Tá vendo? Eu sou um bom aluno. Estou aprendendo bastante. Verdade. Sabe outra coisa, gente, que Libras não é, e isso é até um preconceito. E olha, quando eu falo aqui de preconceito, não é uma coisa pejorativa. É literalmente o que significa a palavra, preconceito. Um conceito pré-concebido, um conceito que você forma pelo que você ouve de outras pessoas, mas quando você não tem um conhecimento aprofundado, né? E na Libras existe esse preconceito, que é Libras, Procris, é mímica. Não, não é mímica. Por que que não é mímica, gente? Porque a mímica, ela é uma forma de mostrar um pensamento, um sentimento, através ali dos símbolos, dos gestos, né? E Libras não é mímica. E tem muitas pessoas, isso que olha só, confundem. Tem um recurso utilizado na Libras, né? Ele é utilizado para classificar objetos, formas, intensidade, que é chamado de classificadores. Nós utilizamos esses classificadores para realmente dar mais detalhes, dar mais vida à sinalização. Aí tem muita gente que confunde, acha que isso é mímica, né? Mas não é. Até porque os classificadores, eles são, tem toda uma configuração que ajuda na compreensão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu segurando aqui e eu fazer assim, você já entende que é um copo bebendo alguma coisa, né? Certo. Isso aqui é classificadores, porque eu utilizo exatamente dessa maneira a mão em C para representar um copo. Então, isso é classificadores, não é mímica. Mímica, estaria fazendo de qualquer jeito, mas não é o caso. Eu estou utilizando, Isso seria uma mímica, né? Ou isso, né? Seria uma isso mímica, né? seria uma mímica, né? Mas aqui eu estou utilizando a forma para dar detalhes ao que eu estou fazendo. Então, isso traz um pouco de confusão, mas é importante entender que Libras não é mímica. Os classificadores, eles são utilizados para dar vida à sua sinalização. Consegue classificar, dar detalhes daquela história. Por exemplo, quando vamos contar uma história em Libras, nós utilizamos bastante classificadores para dar vida à história, mas é algo estruturado, é um recurso da língua brasileira de sinais que é utilizado para ajudar ali na sinalização, mas não a mímica. Olha só que interessante. E ó, acho que você deixou um gancho de um ótimo assunto para um próximo episódio, viu, Procris? Verdade, Classificadores. verdade. O que que vocês acham? Se quiser saber mais sobre classificadores, coloca aí depois nos comentários, tá? Para falar, quero saber mais, como é isso? Que é muito legal o assunto e muito É verdade. enriquecedor. Sim, sim, com certeza. Tá vendo? De repente é um desmistificando os classificadores. Olha só. Tá vendo? Verdade. Gente, se até aqui esse conteúdo está fazendo sentido para você, você está gostando, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa lá o sininho das notificações, porque a gente pretende daqui em diante estar sempre trazendo bastante conteúdo para vocês, tanto o conteúdo técnico de aprendizagem da Libras, como conteúdo que envolva também essa questão da criança aprender, da criança se engajar com o idioma, para a gente conversar com vocês, pais, mostrando a importância e o crescimento que a criança tem quando ela está aprendendo Libras. Então,
Se inscreve e segue a gente também no nosso Instagram, né, Procris? Qual é o Isso. nosso Instagram? Like Libras Kids. Esse Instagram é direcionado para o ensino de crianças aí aprenderem Libras. Então, se inscreve lá, tá? E lá já tem muito conteúdo legal, tem já alguns dos nossos alunos que já se comunicam com a Libras. É muito legal, vocês vão gostar bastante, tá certo? Seguindo, Procris, a gente até falou um pouco sobre isso quando a gente perguntou se ela é brasileira, mas vamos aprofundar mais. Libras, ela é universal? Então, ela não é universal. Porque lembra o que eu falei, né? Que Libras, a sigla Libras, é a língua brasileira de sinais. As línguas de sinais são universais. Por exemplo, em cada país ou região, ela tem uma língua de sinais. Tem, por exemplo, a ASL, que é a língua de sinais americana. Tem, por exemplo, a LSF, que é a língua de sinais francesa. Tem a LGP, que é a língua gestual portuguesa. Olha só. Então, assim, cada país ou região, ela tem a sua língua de sinais própria. Nesse caso aqui, de nós aqui do Brasil, utilizamos a Libras, né? E até um detalhe, isso que muita gente confunde os sinais. Olha só, deixa, presta bem atenção. Os sinais de língua de sinais é exatamente esse aqui, ó. Isso, que envolve todas as línguas de sinais, tá? Língua de sinais. E o sinal de Libras, ele é assim, tá? Eu vejo muita gente se confundindo, eu vejo assim nas redes sociais, fazendo esses sinais aqui para Libras. É um sinal realmente utilizado antes, mas foi atualizado, e esse sinal aqui é o sinal de Libras. Você pode fazer desse jeito ou desse jeito aqui, ó, um movimento balançando a mão, tá certo? Mas respondendo a pergunta, realmente ela não é universal. Cada país ou língua tem, cada país ou região, ela tem a sua própria língua de sinais. É isso. É uma coisa que, na verdade, ela é até óbvia, mas como muitas pessoas ainda não se aprofundaram sobre o que significa Libras e as línguas de sinais, elas não conseguem ter essa percepção, né? Mas, por exemplo, existe o português de Portugal e o português brasileiro. Olha só. É o mesmo idioma, mas ele tem variações que fazem com que o português de Portugal seja um e o português brasileiro seja outro. E apesar de que, de modo geral, você consegue entender o todo, tem muitas palavras que geram bastante confusões entre esses idiomas, né? É verdade. Então, por isso também é bom a gente entender que Libras, ela não é universal, ela é a língua de sinais do Brasil. E os outros países têm a sua língua de sinais. Isso mesmo. Agora, outro tema polêmico, Procris. Polêmico. Eu sei que vai gerar comentários aí, mas é importante também a gente explicar. Libras, Procris, é português finalizado? E explica para a gente também, por favor, o que seria português finalizado. Não, Libras não é português sinalizado, gente. Cris, o que é português sinalizado? Português sinalizado é quando você acha que cada palavra do português tem um sinal. E não é assim. A Libras não funciona assim, né? Tem gente que acha, é muito fácil, vou pegar cada palavra do português e vou fazer um sinal e tá tudo certo a Libras. Não. Lembra que eu falei que a Libras, ela é uma língua visual? Pois então, Lembra? por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de uma frase, né? Uma frase que até quando eu aprendi Libras, que o computador está em cima da mesa. Ai, beleza, é fácil. Vou pegar aí o sinal de o computador, esse aqui é o sinal de computador, tá? Ou assim, lembrando do notebook. Então, computador, ou assim. Então, o computador está, está em cima ou sobre a mesa. Não Ah, está certo? não, não tá certo. Por que que não tá certo? Lembra que a Libras é uma língua visual. Então, você tem que pensar nessa frase visualmente. Você tem que pensar.
Se eu coloco o computador aqui, ele está flutuando? Coloco aqui, ele está flutuando? A ideia é mostrar que ele está sobre a mesa. Não é isso? Então, o que primeiro vem? Qual é a ideia? É você criar o espaço, criar aquilo que vai apoiar o seu computador, né? Porque para o surdo, quando você começa a sinalizar o computador, ele já está pensando, esse computador está onde? Está no chão? Beleza. Aí depois você vem com a sinalização colocando a mesa, dá a impressão que o computador está embaixo da mesa. Então, você tem que pensar. Então, primeiro eu vou criar algo para apoiar esse computador, no caso seria a mesa, coloca o computador em cima. Olha só. Então, em vez de você sinalizar o computador está em cima da mesa, você simplesmente vai colocar aí dois sinais. Você vai colocar a mesa, certo? E vai colocar o computador em cima, ou o computador assim, ou assim, né? Computador em cima. Então, ele não vai ficar nem embaixo da mesa, né? E nem vai ficar flutuando, né? Sozinho ali. Porque, gente, o surdo, ele é muito visual. Então, ele vai observar os detalhes. Então, quando você for sinalizar algo, você tem que pensar em pelo menos alguns aspectos. Primeiro, por exemplo, você vai pensar no ambiente. Que ambiente é aquele? Primeiro eu vou sinalizar ele, para ele entender aonde eu estou, aonde eu quero, o que que eu preciso mostrar ali para ele, onde é que foi ali a mensagem, onde foi a história. O ambiente ou também o espaço, como é o caso da mesa, não é? Depois você vai vir com os objetos, personagens, né? O que que aconteceu? Quem estava lá naquele ambiente, certo? E por último, você vai colocar a ação. O que que aconteceu? Primeiro você já colocou o ambiente, já colocou o espaço, depois você colocou ali os objetos ou o personagem, e depois você colocou o que foi feito ali. Porque o surdo quer saber, e aí? O que que aconteceu lá e com aquelas pessoas, com aqueles objetos? Então, por último, vem a ação. Então, esse é o detalhe que muita gente se atrapalha. Acha que Libras é português sinalizado, não transmite a mensagem corretamente. Então, a ideia é que você pense nesses aspectos quando for sinalizar. Mas olha só, é muita coisa falando sobre português sinalizado. Depois a gente vai separar aí um momento para falar sobre isso. Mas eu quero que você entenda que Libras não é português sinalizado e que é preciso principalmente pensar visualmente. Legal, legal esse ponto que você trouxe, né? Legal mesmo. Talvez por isso que o idioma não é chamado só como visual, mas de visual espacial, né? Porque é como se você estivesse descrevendo uma cena para uma pessoa que não está vendo, né? Então você vai descrever cada detalhe na sua ordem. Interessante esse aspecto, muito interessante mesmo. Porque às vezes, né, pode até ser que em algumas situações o surdo entenda o que você quis dizer, mas em algumas pode passar a informação errada. Como nesse exemplo que você deu, que o computador estava em cima da mesa, mas se a pessoa faz o computador primeiro, é como se o computador estivesse embaixo da mesa. Pois é, interessante. E o quinto e último, Procris? Libras é o segundo idioma oficial do Brasil? Não é o segundo idioma oficial do Brasil. Muita gente acha até, né, que a Libras é o segundo idioma oficial do Brasil, mas no Brasil a língua oficial apenas só tem o português, tá? Por que essa confusão? Porque existe uma lei, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a Libras como língua. Ela reconhece como língua, é um meio de comunicação legal para ser usado na comunidade surda, né? Entre os surdos ali, também ouvintes, mas ela não é o segundo idioma oficial do Brasil. Mas olha só, é interessante a gente pensar nessa lei, porque é um marco muito importante para o surdo, muito para a comunidade surda, porque não foi só o aspecto, foi uma língua reconhecida, foi a primeira língua natural deles. Eles tiveram esse direito estabelecido, livre, para poder usar Libras. E junto com isso, foi
teve o reconhecimento, o ensino que pode ser liberado, né? A tradução também, um aspecto da tradução e interpretação, que é direito deles terem esse acesso da comunicação, visto que a maioria da sociedade ela é ouvinte, então traz acessibilidade, né? O direito a se comunicar, a educar talvez as próximas gerações de surdos, né? Os filhos. Então, não foi só o aspecto, legal, Libras foi reconhecida como língua. Bom, vem com todo esse direito também, esses direitos estabelecidos pela língua, mas ela não é o segundo idioma oficial. É, é até um outro tema interessante que a gente pode trazer no conteúdo futuro, né, professor? Essa questão da educação bilíngue, que inclusive com algumas novas regulamentações que tiveram, muitas pessoas ainda confundem do que é obrigatório, do que é direito que pode ser requerido, né? Então a gente pode trazer também esse conteúdo numa outra oportunidade, né? Mas essa lei, de fato, ela foi muito importante porque ela deu reconhecimento e valorização, né? Tanto à comunidade surda, como também os direitos de inclusão que os surdos hoje possuem, né? Graças a essa lei, por exemplo, provavelmente hoje você consegue ver muitos surdos empregados, né? Em algumas empresas que hoje têm a necessidade de cumprir algumas cotas para empregar esses surdos. Você vê hoje os bancos, né, se capacitando para oferecer atendimento específico para os surdos, as centrais de atendimento, né, e várias outras circunstâncias. Tudo parte desse reconhecimento da lei, né, professor? É verdade. Claro que é muito bom a gente pensar também que tem muita coisa para melhorar, né? Muita, muita falta de acessibilidade ainda existe. Mas isso foi uma vitória, um marco importante para os surdos. Ter uma língua, a língua deles, a língua natural ser reconhecida. Então, é claro que aos poucos eles vão realmente desenvolvendo, vão aumentando essas vitórias, mas ainda existe muita falta de acessibilidade, mas já é uma grande vitória, né? Que a Libras reconhecida como língua. Olha só que interessante. Então, até aqui, a gente já viu que Libras ela é um idioma, uma língua, né? Ela é brasileira, autêntica, né? Ela também é um idioma visual espacial, né? Também gestual, e ela confere dignidade para a comunidade surda. Mas a Libras ela não é uma linguagem, ela não é português sinalizado, tá? É bom ficar isso na mente. Não é mímica, ela não é universal, outros países têm a sua língua de sinais, e ela não é o segundo idioma oficial do Brasil, apesar do Brasil ter muitos idiomas, tá, gente? Que além do português e da Libras, tem os idiomas indígenas. Então, assim, o Brasil tem vários idiomas, mas oficial somente o português. É isso? Entendemos bem. Mas, diante de todo esse contexto, todas essas informações que a gente mostrou, que a Libras ela é tão boa e tem conseguido tanto reconhecimento e valorização para os surdos e a sua comunidade cultura própria, como é que isso pode beneficiar as crianças? Sejam elas, mesmo no caso, né, de crianças ouvintes, né, de crianças que falam o português e que não têm a deficiência auditiva. Como é que aprender Libras pode beneficiar essas crianças? Existem muitos benefícios, muitos. Vou falar aqui um pouquinho de alguns, né? Mas existem muitos benefícios, né? O aspecto da inclusão e da comunicação é muito importante, porque eles entendem que existe essa comunicação e que se alargam. Então, eles muitas vezes podem ter parentes surdos, familiares surdos, coleguinhas, né, na escola, que são surdos e por falta da comunicação, eles não conseguem incluir na sua rodinha de amigos, né, no seu círculo de amigos. Então, aprender Libras traz essa inclusão e essa comunicação. Além de também desenvolvimento de habilidades sociais, né? Desenvolve a empatia, desenvolve também a compreensão cultural, começa a entender que existem sim outras culturas, né? Se relacionam assim com as pessoas de diferentes formas de comunicação, estimulação cognitiva. Olha só que interessante. Aprender Libras traz
para a criança a atenção, traz a memória, né? Ajuda, melhora nesse sentido, o processamento visual espacial. Então, eu até dei aqui o exemplo da mesa o computador está em cima da mesa. Eu acredito que quem está me assistindo já imaginou, né? Como é que estava o computador. Então, isso ajuda as crianças, elas começam a visualizar nesse sentido ainda mais. Então, estimula nisso também a variedade linguística. Aprende mais uma nova língua. Se a criança ela já sabe o inglês, já sabe o espanhol, ela vai aprender ainda mais uma outra língua. E não só a língua, mas também a cultura, enriquece o repertório dela, né? Isso estimula ela a ser flexível, a ela ser adaptável, né? E por que não? Ajuda também nas oportunidades profissionais. Sim, né? Olha só, às vezes as pessoas pensam, mas ainda é criança, mas até estudos mostram que a melhor idade, a melhor idade de aprender o idioma é quando é criança. Então, olha só, né? Então já começa ali aquelas oportunidades para o futuro. Então, podem até ter empregos nessa área do surdez, relacionados à surdez, como educação especial, a interpretação também, tradução, que é uma profissão, né? A reabilitação auditiva. Então, já desde criança, já tem muitos benefícios nesse sentido. Claro que, principalmente, visando todos os benefícios, esse é algo excelente. Mas só o fato de eles aprenderem essa nova cultura, a ter empatia, desenvolver respeito, realmente muito fundamental. Nós temos filhos, né? Temos um filho, tá? Um filho, né? Então, a gente já viu ele desde criança, desde mais novinho, né? Agora está um pré-adolescente, mas a gente já viu ele, essa parte, respeitando, desenvolvendo essa empatia, não é? Respeita também a diversidade, né? Pelo outro. O outro tem uma cultura, tem uma língua diferente. Então, isso traz a inclusão, traz aquele respeito também. E não só respeita, mas ele promove. Talvez ele possa ver aquele coleguinha e falar assim: olha, ele também é legal, ele também se comunica, ele também ele não fala, não oraliza, né? Quer dizer, alguns surdos, que isso também é outro detalhe, tá? Mas ainda é outro assunto para depois, sobre a questão de ser mudo. Mas assim, olha, ele tem uma comunicação. Aquele coleguinha nosso tem uma comunicação, vamos aprender. Então, ele promove também. Ele não só respeita, mas ele contribui para uma sociedade mais inclusiva, né? Então, independente se é ouvinte ou é surdo, o que for. Então, muitos benefícios. Se vezes começar aqui, a gente não para mais, né? Mas um detalhe muito importante, isso que é preciso, com falar aqui, eu preciso realmente falar, que aprender Libras é um conjunto. Você aprende uma língua, você aprende também a cultura deles, né? E nesse caso da Libras, é importantíssimo aprender a cultura, aprender também as normas da língua. Se você está aprendendo algo novo, se você está aprendendo essa nova língua, você tem que entender bem como ela vai se encaixar, como é que você vai aprender de forma correta, né? E aí junto vem a instrução adequada. E muito importante para a criança aprender Libras é com certeza o apoio dos pais. O apoio dos pais é fundamental. Para essa experiência de aprender Libras ser rica para as crianças, para os surdos, é importante que os pais apoiem. É importante que eles estejam também inseridos, eles estejam apoiando, dando aquele apoio para o filho aprender Libras. Então, não é só aprender a língua, é aprender a cultura, é aprender tudo que envolve, né, a Libras. É verdade, né?
tá ali acompanhando se os filhos estão fazendo tudo direitinho, né? Porque em qualquer aprendizado de qualquer coisa, né? O mentor, o instrutor, o professor, ele só tem 50% do caminho, né? Ele só vai até a metade. A outra metade tem que partir do aluno, né? Por melhor professor que seja, por melhor método que use, mas sempre vai depender do empenho do aluno para que ele tenha resultados melhores, né? E com o seu curso você já tem alguns resultados, né, Procris? Inclusive de alunos e alunas que já conseguem se comunicar em Libras, né? Comunicar com o surdo quando os encontram e tudo mais, né? É verdade. É, nós temos algumas aulas que nós trazemos os surdos para eles se comunicarem, praticarem, né? E assim, falando ainda sobre esse aspecto do respeito, da empatia, é muito legal ver as crianças, elas já absorvendo isso. É muito legal eles tendo aquela curiosidade, perguntando como é que vocês fazem isso, né? Claro que o primeiro contato ainda não chega a se comunicar em Libras, né? Mas eu faço questão que eles separem algumas perguntas, como foi, nasceu surda? Então, eles conhecendo a história do surdo, eles vão entender. Olha só como foi. Não foi fácil. Eu estou aqui ouvinte, tá? Tranquilo, mas tem coisas que eles vão aprendendo que eles realmente tocam aquele sentimento. Não é fácil, não. Então, Desenvolve, desenvolve até as habilidades de conviver com o diferente, né? Acaba de forma indireta esse aprendizado da Libras ajudando, por exemplo, na questão do bullying, né? hum, Muitos surdos sofrem bullying exatamente por esse desconhecimento, né? Chamam de mudinho, né? Ficam tentando imitar os sons que os surdos acabam emitindo quando não são oralizados, né? E isso é muito triste para o surdo, ele acaba ficando isolado, né? E quando tem crianças que ouvem e que sabem Libras, entendem Libras, conseguem interagir com eles, se formam novas amizades. Normalmente esse bullying é combatido, né? Cria um ambiente muito mais agradável e essa criança cresce com uma consciência social muito maior, né? é verdade. E A assim, gente vê isso nos nossos filhos e nos alunos que já tem, né? é verdade. Isso mesmo. A criança, ela, quando, quando ela está na escola, ali ela quer estar convivendo, né? Então, a comunicação é a principal barreira entre o aspecto da criança ouvinte e a criança surda. Então, se ela tem ali aquela comunicação, eles vão brincar juntos, vão interagir, né? Você imagina, por exemplo, para uma mãe, olha só, pense nisso. Para uma mãe ou um pai, quando o filho chega da escola, e aí o filho, Ensina aí pra galera, aproveitando esse gancho, Procris, como que é o sinal de mãe e o sinal de filho. certo, muito Ensina bem. aí pra galera que tá acompanhando aqui. O sinal de mãe, nós vamos fazer aqui o sinal de mulher, tá? Faz um legalzinho aqui, coça aqui, ó, do ladinho, e dá o beijo aqui na mão. Ó, faz aqui assim, tá? Então, mãe, esse é o sinal de mãe, e o sinal de pai, faz aqui, ó, a barba, lembra logo da barba, e também aqui o sinal de beijar na mão. Esse sinal aqui de beijar na mão é o sinal de bênção. Então, mulher e bênção é mãe, e homem e bênção é pai, né? A gente vai relembrando aí. Então, e o sinal de filho, vamos puxar aqui, ó. Puxar bem aqui. Isso, vai puxar. Exatamente. Esse aqui é o sinal de filho. Então, mãe, pai e filho. Que legal, tá vendo como é fácil? Pois é, pois é. E aí o que acontece? Alguns pais, quando os filhos chegam da escola, e aí, meu filho, como foi a escola? Como foi? Brincou muito? E aí o filho ouvinte vai chegar conversando, falando tudo que aconteceu, o que não aconteceu. E imagina para o seu filho que é surdo. Tenta se colocar na posição de uma mãe de um surdo quando tem a comunicação, e aí? Brincou muito, como foi? E aí a criança, ela já, não, fiquei sozinho, né?
tem comunicação, as crianças, né, ouvintes, se comunica muito com criança surda. Então, imagina só. Então, quando a gente para pensar nessa ideia, se coloca no lugar do outro, a gente para e pensa, poxa, o que está faltando para meu filho aprender Libras e incluir mais, né? Incluir os coleguinhas. Verdade. É, Inclusive, no momento, o nosso curso ele está com as vagas fechadas, né? Não estamos com turma aberta, mas logo, logo nós vamos abrir turmas aí. E olha, a gente provavelmente vai ser essa turma que a gente vai abrir esse ano. E assim, o desconto que vai ter nessa, talvez a gente não vai conseguir manter nesse ano. Então, fica ligado, vai acompanhando o canal, que a gente vai informando vocês por aqui. Vocês que se interessam em ter o seu filho aprendendo Libras, né? E uma das aulas que traz o surdo, né, Procris? É a aula de sinal pessoal, né? Que fala muito sobre cultura surda, tá? E que nenhum conteúdo que nós vamos fazer só abordando essa questão de cultura surda, a gente vai tentar mostrar para vocês um trechinho dessa aula, para vocês verem como é essa interação dos alunos com o surdo e tal. A gente vai mostrar para vocês um trechinho dessa aula aqui. Muito bom, muito bom. Então, até aqui a gente já viu o que Libras é, o que Libras não é, e a gente viu os benefícios maravilhosos que a criança ela pode ter aprendendo Libras do jeito certo, né? Uma instrução adequada, que não ensine só vocabulário, sinais, mas que ensine a sua estrutura, a sua gramática e a sua cultura, né? Muito bom. Para a gente finalizar, vamos entrar um pouco agora na história da Libras, Procris, né? E vamos tentar ver aí um pouquinho mais sobre essa questão da história da Libras. Conta um pouco para a gente. então, a história da língua de sinais, né? A língua de sinais, ela é também chamada língua de sinais, também chamada de língua gestual, né? Tanto que a língua gestual portuguesa chama língua gestual, né? E a gente sabe que, até o que a gente já viu aqui, que cada país, né, ou região, ela tem a sua própria língua, ela é ali aquele meio de comunicação, a comunidade surda em todo mundo, né? Então, cada país tem a sua língua de sinais. E hoje a gente celebra esse dia, tanto que no dia 23 de setembro é comemorado o Dia Internacional da Língua de Sinais. Mas ela só veio ter esse reconhecimento mesmo a partir do século XIX. A partir desse século, ela foi reconhecida, ela foi estudada, os educadores ali, os pesquisadores interessados nos surdos, eles buscaram essa comunicação e tornaram-se ampla a partir do século XIX. Mas não foi fácil, não. Tanto que nesse mês de setembro é comemorado, é relembrado, na verdade, um evento que teve em 1880, o Congresso de Milão. Olha só que interessante. Nesse congresso, o que que aconteceu? A língua de sinais ficou proibida. É por isso que não é motivo de comemorar, né, Procris? É só de relembrar. E relembrar exatamente. Porque os surdos, eles foram obrigados a oralizar. Eles tinham que oralizar. Então, a maioria ali daqueles congressistas eram ouvintes, eram especialistas, não é? Entre aspas, especialista. Então, foi votado que eles tinham que oralizar e a língua de sinais foi proibida. Imagina o seu meio de comunicação sendo proibido. Será que foi Muito, fácil para os surdos? muito triste, um grande desrespeito, né, com a comunidade e a cultura sul. Exatamente. Não foi fácil para o surdo. Tanto que o fato de ter acontecido isso, de ser proibido, o que que aconteceu? Retardou a língua de sinais. Retardou, mas interessante que os surdos, eles ainda utilizavam a língua de sinais escondida. Eles utilizavam escondido porque eles já tiveram esse acesso da língua de sinais, eles viram que era bom, e nesse congresso foi proibido.
Imagina. Então, eles tinham que usar ali escondidos, né, para poder se comunicar. Então, a intenção daqueles congressistas era que os surdos sinalizassem, né? Hoje a gente vê a língua de sinais reconhecida como línguas naturais, com gramática própria, né? E com estrutura é excelente. Mas o que eles passaram nesse Congresso de Milão não foi fácil. Imagina só, e isso interferiu em todas as línguas de sinais. Por isso que esse dia é muito bem relembrado, né? Saber que essa língua de sinais ela é extremamente importante para os surdos em todo o mundo. Elas hoje desempenham um papel, né? Não só a língua, mas também a cultura, né? Eles conseguem ali se comunicarem. Mas nesse Congresso de Milão, não foi fácil, hein? Imagina só. E surtiu efeito em todas as línguas do mundo, inclusive a Libras. Olha só, tá vendo? Não deve ter sido fácil, né? Só de pensar já desperta na gente a empatia, do tipo, já pensou se de repente fôssemos proibidos de usar o português, a nossa língua materna, com a que a gente consegue se expressar melhor, né? Para E não você, poder falar, ter que se esconder para falar, realmente seria muito difícil, muito desafiador, né? para você ter uma ideia, os surdos eram amarrados, são colocadas as mãos amarradas para eles não se comunicarem com Libras, com a língua de sinais, no caso, né? Eram amarrados. Então, desde o começo da história dos surdos, eles têm uma luta envolvida, uma luta muito grande. E esse Congresso de Milão de 1880 foi realmente um marco difícil para eles. Difícil mesmo. Uma luta por reconhecimento, por dignidade, né? E como é que passou por isso e a língua de sinais veio chegar no Brasil? Bom, boa história, hein? Prepara para a história. A história da Libras aqui no Brasil, ela não começou. Inclusive, inclusive, Procris, desculpa te cortar, explica para a gente também. Primeiro, é, foi criada a Libras no Brasil e depois teve o Congresso de Milão, ou teve o Congresso de Milão e quando surgiu a Libras já foi desse modo clandestino, escondido aí por causa do efeito desse Congresso? Como é Olha que foi isso? Olha só, a gente vai chegar lá. Mas é interessante e é importante lembrar que esse Congresso de Milão, ele já proibia várias línguas de sinais, e sim, aqui no Brasil também foi afetado. Mas o começo da história é o seguinte, começou em Dom Pedro II. Olha o tempo, um período Olha só, colonial. É, as pessoas falam, né? Tem indícios que ele tinha um neto surdo. Independente do neto ou um parente surdo, tinha um surdo na família. E o que acontece? Ele foi procurar ajuda. E tinha um professor surdo que estudava no Instituto de Paris, que era muito reconhecido, chamado Ernest Eita, quase não sai. Ernest Rue. eu não Muita sei se eu gente falo direito o português, imagine o espanhol, ou o francês, ou o inglês, ou qualquer outro. Rue, o nome, Rue. Ah, tem que fazer o Como é francês, deve ser Rouet, Rouet com biquinho, né? Ernest Rue. Ele era um professor surdo que estudou no Instituto de Paris e ele veio para cá, para o Brasil, a convite de Dom Pedro II, para cuidar, para ajudar, né, no caso aí, esse neto, esse parente surdo que Dom Pedro tinha, a se comunicar, né? Imagine que Eu acho, eu acho que esse Rouet nosso vai dar corte, viu, Procris? E vamos ter a turminha rindo da gente. Mas vamos lá, desculpa, Procris, te cortar. pois é. Quer que faça de novo? Não, não, não. É? Tá ótimo, tá ótimo.
Muito bem, né? Então, esse professor surdo, né? Ele veio para cá a pedido aí de Dom Pedro II e ele já veio com alfabeto manual francês. Isso aí, já existia lá o alfabeto manual francês e ele trouxe esse alfabeto manual e começou a trabalhar aqui com os surdos, juntando a língua, a LSF, que é a língua de sinais francesa, e com o gesto que os surdos já usavam aqui no Brasil. Juntando esses gestos com a língua de sinais francesa, deu assim a origem a Libras. Então, eles já utilizavam a, a mistura, né? A língua de sinais francesa com os gestos, e aí formou em si a Libras. Tanto que as pessoas falam que Rouet, ele é o pai da Libras, né? E o que acontece? E em 26 de setembro, que hoje é comemorado o Dia Nacional do Surdo, foi criado o Instituto, o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Foi na época Dom Pedro, né, que fundou, e aí os surdos, eles começaram a estudar, né? Foi a primeira escola dos surdos aqui no Brasil. Só que aí lembra do Congresso de Milão? Lembra o que aconteceu? Sim. Eles Aham. tiveram que também proibir a língua de sinais aqui. Então, lá nesse instituto, eles começaram a utilizar o oralismo. Eles começaram a oralizar. Mas depois de um tempo, já começou aí a utilizar a segunda forma de comunicação, que era a comunicação total, que os surdos, eles tanto oralizavam como sinalizavam. Então, a partir daí já começou a, de certa forma, melhorar essa situação, né? Mas também não foi fácil. Quando a gente fala da história dos surdos, a história dos surdos aqui no Brasil, e não só da Libras, mas também de língua de sinais, a gente valoriza ainda mais essa língua. Eu gosto muito de passar isso para os meus alunos, porque é uma história envolvida de luta, né? Imagina. Então, assim, é preciso realmente valorizar. Então, por favor, quem está assistindo, entendendo aí um pouquinho da história, como aconteceu tudo, que é só um resumo, tá? Tem muita coisa ainda por trás, desde muito tempo, o tempo de Aristóteles. Tanto que ele tinha uma frase, né? Ele falava assim que se a pessoa ela não fala, ela não pensa. Então, os surdos muitas vezes morriam. Imagina, eram exterminados mesmo, eram mortos pelo fato de não falar, não ouvir, não falar. Então, para eles, naquela época, tinham que ser exterminados. Meu Deus. Pois é. Então, assim, quando você aprende Libras, não só pense nisso, pense também toda a história que foi envolvida e, com certeza, você vai aprender a valorizar ainda mais a Libras. Então, Procris, deu para entender aí que, na verdade, a língua de sinais já tinha chegado no Brasil antes do Congresso de Milão, né? Através da língua de sinais francesa, desse professor aí, Ernest Rouet, tomara que Oi. agora tenha essa aqui certo, e associada com alguns sinais que os SUS brasileiros já faziam, se formou a Libras, né? Dá até para comparar um pouco com o português, né? Que veio com o português de Portugal mesmo, mas foi se mesclando aqui, se misturando e acabou virando o português brasileiro, que apesar de ter uma raiz muito forte, mas é um idioma diferente do português de Portugal. Né? E aí depois disso teve o Congresso e aí os surdos brasileiros também ficaram proibidos de usar o seu idioma. Mas hoje uma realidade completamente diferente. Dá para dizer, entre aspas, os surdos ganhando voz, no sentido de terem o reconhecimento não só do seu idioma, mas da sua cultura, da sua comunidade e dos seus direitos, né? E com isso trazendo muito benefício para eles, e é importante nós que
somos ouvintes e também entendemos todo esse contexto, né? Para respeitar essa cultura, essa comunidade. E isso, quando já vem ensinado desde criança, desperta um senso de conscientização, de entender que o outro é diferente e não quer dizer que é inferior, né? Que faz a criança já crescer com uma maturidade, uma empatia, uma humanidade muito maior, né? É muito bacana. Procris, obrigado. Que conversa maravilhosa. Gente, temos que admitir, estávamos muito nervosos, não sabíamos se ia dar certo. Faltou, Tentamos e erramos. faltou Tentamos de a novo e dica. erramos. Faltou a Verdade, dica. verdade, verdade. Então, antes de terminar, Procris, deixa aquela dica top para aquela pessoa que assistiu a gente até aqui e está assim, poxa, mas eu queria já alguma coisa que eu pudesse começar hoje a ter uma noção de Libras, tal. Que dica top você conseguiria oferecer assim hoje, Procris, para, por assim dizer, começar a destravar a pessoa para o aprendizado da Libras? Oh, a minha dica é o seguinte: desenvolva esse pensamento visual espacial. Essa é uma dica muito importante, você que está começando, você que quer que seu filho aprenda Libras, você também, né, está querendo aprender Libras, então desenvolva o pensamento visual espacial. Ai, Cris, como é que eu faço isso? Como é? Me explica melhor. Por exemplo, pode ser que você esteja assistindo aí e vendo assim na sua frente, talvez aí uma estante, né, é, na televisão, tal. É, depende aí É, do que tem você algumas está vendo. prateleiras aqui. Depende do que você está vendo aí. Aí começa a pensar, como eu posso mostrar, como é que eu posso sinalizar, usar as minhas mãos para poder sinalizar o que eu estou vendo. Por exemplo, vamos dizer que você está vendo aí a sua estante, né? Com a televisão, com alguns livros, alguns objetos. Então, como que você pode sinalizar isso, né? Lembrando lá da mesa do computador, do computador está em cima da mesa, né? Vai pensando, por exemplo, será que eu sinalizo logo a televisão? Sinalizo os livros? Talvez essa televisão vá ficar parecendo que ela está flutuando, né? Os livros também. Então, que tal você pensar assim? Primeiro eu vou fazer o quê? Lembra da mesa, computador? Então, sinaliza ali a estante, né? Pode ser só a estante, pode ser assim. Depois sinaliza ali a televisão, né? Aí vamos dizer ali que aqui tem uns livros. Então, ó, os livros aqui, aqui um objeto, um outro objeto. Mas pensando em primeiro a questão do espaço, do ambiente. Então, sinaliza primeiro a estante, tá? Para não deixar a televisão aí flutuando e cair. Aí não pode, né? Aí não pode. Mas a ideia é você desenvolver esse pensamento visual. Qualquer coisinha que você vê, você pensar, como é que eu posso sinalizar isso? Como é que eu posso mostrar para um surdo aquele, aquele objeto, aquela cena ali? Então, acho que a primeira dica principal é desenvolver esse pensamento visual espacial. Gostou da dica? Gostei, muito legal, porque já estava aqui olhando o meu ambiente aqui, pensando, estou vendo uma prateleira ali de livros, então de repente faria a prateleira e os livros aqui, né? Porque se eu fizer os livros primeiro, é como se os livros estivessem no ar, né? Estão apoiados aonde? Exatamente. Esses livros vão cair. Muito legal. Agora já estou olhando para tudo aqui, pensando o que eu ia fazer primeiro. Muito legal essa dica. Você que está aí assistindo a gente também, tenta fazer. Olha aí direitinho. Está assistindo na sua cozinha? O que é que você está vendo aí? Tem uma estante, tem um armário, tem uma mesa que está com um cesto e com as frutas em cima. Como é que você sinalizaria se você estivesse descrevendo essa cena para alguém que não está vendo, né? Então é a mesma coisa. E aí você coloca em prática. Para uma pessoa que não está vendo, você ia ter que dizer, ó, tem uma mesa, tem um cesto em cima, esse cesto está com frutas, não era assim? Então, é essa mesma ordem que você segue no pensamento visual, né? Se eu entendi certinho. Entendeu certinho, muito bem. Vai praticando,
vai pensando aí visualmente que, sem dúvidas, é o primeiro passo para quem quiser aprender Libras. E como a gente já falou de crianças, criança, pensamento, imaginação é que não falta, né? Tem que trabalhar isso com eles também. Muito legal essa dica. Tenho certeza que já vai ajudar muita gente aí a destravar a mente para o aprendizado da Libras. E com certeza vai ser um primeiro passo aí. Você que está em casa, tenta com seu filho também, você que está assistindo a gente, com seu filho, com a sua filha. Tenta fazer esse exercício com eles, vocês vão ver que vai ser divertido também, vocês vão dar boas risadas, vão ser um tempo de qualidade que vocês vão passar juntos. E ao mesmo tempo já despertando a mente nesse sentido. E essa percepção, acredite, viu, serve para todos os aspectos da vida. Você vai automaticamente aguçando a sua capacidade de observação, né? De perceber detalhes. Isso ajuda bastante. Muito obrigado, Profis, por essa excelente dica de hoje. Muito obrigado e também por todo o conteúdo rico que você transmitiu para a gente hoje aqui nesse podcast. A gente estava nervoso, achou que não ia conseguir, que não ia passar de meia hora, e já estamos aqui há um bom tempo transmitindo esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para vocês, de novo a gente pede, curte, para que o YouTube possa cada vez mais recomendar para as pessoas. Faz o sinal de curtir aí, Procris. Você Esse sabe o aqui é sinal o de sinal de curtir? curtir, ó. Faz o legal, tá? E aperta aqui assim, tá? Esse é o Ó, sinal faz de o, curtir. faz o joinha, tá bom? Isso. Se você não curtiu também, tudo bem, a gente entende, respeita a sua opinião, tá? A gente vai sempre buscar melhorar nos próximos. Se inscreve no canal para seguir acompanhando nossos conteúdos, ativa o sininho aí para você receber as notificações quando saírem os novos vídeos da gente aqui na plataforma. E segue a gente lá no nosso Instagram. Por lá também a gente vai divulgando conteúdos. E assim, a nossa ideia é que alguns dos nossos conteúdos também venham de vocês. Então, assim, se tem algum assunto que vocês querem saber, uma dúvida que gerou desse podcast, ou alguma coisa sobre Libras que você já tem a noção e queria ver explicado aqui por mais tempo, manda lá no direct do nosso Instagram, tá certo? Que a gente Ou pode vai comentar aqui embaixo, selecionando. né? Uau, desculpa. Ou É por pode isso que é um comentar. podcast de baixo orçamento. Não, e sempre tem algumas surpresas, né? É isso aí. Quem sabe É faz ao verdade. vivo. Não tira, não tem cortes. Não, não, Comenta não. aqui embaixo também se tem algum assunto, né? Como o Ivo falou, algum assunto que te chame a atenção, que você quer tirar as dúvidas. Pode mandar tanto no direct como comentar aqui embaixo também, tá bom? Tá certo. Foi um prazer e até o próximo podcast Like Libras. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente!